A Caatinga é um bioma encantador pela sua capacidade de adaptação, transformação e resistência. No período da seca, quando muitos acreditam que a vegetação está morta, a Caatinga está apenas adormecida, à espera das primeiras chuvas para despertar. Quando o mandacaru começa a florescer, logo em seguida, o verde das folhas toma conta da paisagem. É a volta das águas. Não são momentos de vida e morte, como parece, mas de ciclos da vida, como noite e dia. Caatinga significa mata branca em tupi. Ca, mata, e tinga, branca. Além de ser um único bioma exclusivamente brasileiro, também é grande inspiração para artistas. A partir de suas vivências do cotidiano, eles escrevem e cantam as realidades que, embora muitas vezes difíceis, são ao mesmo tempo belas. Figuras como Luiz Gonzaga, Mestre Vitalino, Lia de Itamaracá, Dona Tetê, Geraldo Azevedo e muitos outros apresentam as riquezas culturais e naturais da Caatinga para o mundo. Vamos ouvir o Geraldo Azevedo para saber o que ele tem para nos contar sobre a Caatinga? Eu conheci a natureza, de pé no chão ali, entendeu? Durante minha infância toda. Tudo que pertence à minha terra parece que eu acho que é Caatinga, mas quando se passa o rio no meio é um oásis, né? Então a gente vive assim, nesse contraste. Eu nasci num lugar que tinha um oásis, mas ao mesmo tempo você se afastava assim 2 quilômetros. E era Caatinga, catingueira mesmo, seca às vezes, e quando tinha seca era cruel. E nas canções que eu fiz, terminei me inspirando, por exemplo, nas flores, naquela música que ela até se referiu, Sabor Colorido. As flores foram surgindo de uma maneira assim muito instintiva, perante a necessidade de eu ter palavras de flores que dessem ritmo, entendeu? Então me veio algumas coisas lá da minha região, como Imburana, Baraúna, né? Como Catingueiro, Marmeleiro, tudo era de lá, era da Caatinga da gente, entendeu? Nós compositores, entendeu? Tudo isso a gente bebe demais, a natureza é uma das coisas mais fortes, acredito, pelo menos em relação à minha obra, né? Eu vejo do Tom Jobim também, eu vejo Villa-Lobos, eu vejo as pessoas que, Milton Nascimento, eu vejo essa preocupação não é preocupação, essa comunhão com a natureza em relação à criação. Eu quero mel de toda flor, colorido sabor do mel de toda flor. Antes que um passarinho aventureiro que beije um beijo doce sabor, sabor colorido, mel. Eu quero mel de toda flor, da açucena, violeta, flor de lis, flor de lótus, flor de cactus, flor do pé de buriti, dália, papoula, crisantemo, sonho maneiro sereno, flor de mandacaru, flor de marmeleiro, flor de catingueira, flor de laranjeira, flor de jatobá, das imburanas, baraúnas, pé de cana, chique-chique, mel da cana, cana do canaviar. Vem me dar o mel que eu quero me lambuzar. Mel. Em relação ao ambiente natural, segundo alguns pesquisadores, o bioma é o menos conhecido e estudado no Brasil. Boa parte da vida existente na Caatinga não pode ser encontrada em nenhum outro local do mundo. Essa grande quantidade de espécies endêmicas é um dos fatores que torna esse bioma tão importante. Infelizmente, toda essa riqueza não impediu que quase metade de seu território fosse desmatado ou explorado ilegalmente. Como forma de proteger parte dessa rica biodiversidade, a Caatinga abriga várias unidades de conservação. Entre elas, alguns parques nacionais, como o Parque Nacional da Serra da Capivara, o Parque Nacional Ubajara e o Parque Nacional do Catimbau. Você lembra o que são unidades de conservação? Nós explicamos no primeiro módulo do curso. Na Caatinga, existem diversas áreas como essas, tanto de proteção integral como de uso sustentável,
que protegem a biodiversidade desse bioma. As unidades de proteção integral são aquelas que não podem ser habitadas pelo ser humano, sendo admitido o uso indireto de seus recursos naturais, em atividades como pesquisa científica, turismo e educação ambiental. Já as unidades de conservação de uso sustentável são aquelas cujo objetivo básico é compatibilizar a conservação da natureza ao uso da mesma. Conversamos com a pesquisadora da Fiocruz, Márcia Chame, especialista no bioma Caatinga. Eu tenho uma relação com a Caatinga muito especial, né? Eu cheguei muito jovem para trabalhar na Serra da Capivara e isso para mim foi assim uma oportunidade excepcional. Sempre digo que isso foi uma sorte enorme, porque eu cheguei numa época onde a doutora Niede Guidon, que é arqueóloga, né? Mas ela é formada em História Natural, então é uma pessoa que tem aí uma bagagem de conhecimento, né, que é absolutamente extraordinário. Ela fazia as missões de pesquisa, as missões franco-brasileiras de pesquisas na Serra da Capivara. E esse exercício era fantástico, porque eu estava no meio de arqueólogos, antropólogos, geólogos, hidrogeólogos, botânicos, pessoas de alta capacidade, então a possibilidade de aprender era muito grande. A Caatinga é um ambiente, talvez o ecossistema com menor conhecimento científico que a gente tem. Eu acho que são duas questões. Primeiro, as pessoas imaginavam que a Caatinga era um ecossistema empobrecido, uma versão empobrecida do Cerrado, que não é verdade, né? E depois as pessoas acabam sempre associando a pobreza humana à pobreza da biodiversidade, o que também não é verdade, né? Então acho que a Caatinga é o nosso único bioma legitimamente brasileiro e ela é fruto de um processo evolutivo extremamente interessante, né? 40 mil anos aí, nos períodos das glaciações, a gente teve um encontro da Mata Amazônica e da Mata Atlântica no meio da Caatinga. Então, há 40 mil anos atrás, a Caatinga era um ambiente de florestas e pradarias que permitiam a convivência, inclusive, né, de homens pré-históricos com a megafauna. Então, é um mito achar que a Caatinga é pobre, a Caatinga é extremamente rica. A Caatinga é o bioma onde existem o menor número de áreas protegidas, né? E isso, na verdade, é muito ruim, porque nós estamos deixando de proteger o nosso bioma único, né, com essas potencialidades farmacológicas e tudo isso que a gente desconhece, que tem muito pouco investimento em pesquisa. As unidades de conservação na Caatinga, eles têm esse propósito de manter ou de hoje garantir que a Caatinga se torne a ser a Caatinga de verdade. Porque muitas vezes a gente anda na Caatinga e acha que aquela Caatinga baixa, aberta, ela é o que seria o ambiente primário da Caatinga. Isso não é verdade. O que a gente está vendo já é uma transformação humana da Caatinga, né? Uma unidade de conservação, ela te oferece água de qualidade, que custa muito dinheiro, ela te oferece equilíbrio de transmissão de doenças e no entorno das unidades de conservação as pessoas podem procurar atividades econômicas que podem ser extremamente favoráveis a uma vida de qualidade. Produção orgânica, um turismo ecológico bacana, enfim, uma série de coisas. Então, uma unidade de conservação não atrapalha o desenvolvimento, isso é uma falácia, né? E a educação, ela tem que fazer parte, né, da desmistificação desse processo. Esse país precisa de boa ciência. Isso começa com um bom professor. Ainda que tão fascinante, conhecemos pouco sobre esse bioma. Por isso, existe um potencial enorme de trabalhos ligados à educação ambiental na região. No próximo episódio, vamos apresentar um pouco do histórico, atrativos, recursos e símbolos da Caatinga. Até a mata!